nome de Jesus. Os queridos irmãos que desejam nos acompanhar pelo Facebook, você vai aí, o nosso link é IEADJE, Jardim do Estádio, sede, ou IEADJE, Jardim Santo André. Amém? Deus seja louvado. Vamos dar início com uma oração. Nessa oração nós iremos orar pela Rose, que está internada, também orar pela irmã Airã, nossa irmã aqui do ciclo de oração, não anda muito bem de saúde. Também orar pela minha sogra, mãe da irmã Zeni, a irmã Lourdes, que está se recuperando depois de uma amputação de uma perna, lá no estado da Bahia. Orar também pelo o irmão pastor João e a esposa Ana e filha, lá do Jardim Guarará. Também pelo Ismael Júnior, filho do presbítero Ismael, aqui da nossa igreja. E também pela irmã Marília e o seu marido e o seu esposo David, também aqui da nossa igreja. Também orar pelo Marcos, também orar também pelo Marcos também. Então essas são as pessoas que nós estamos dando início orando. Se você deseja algum pedido de oração, faça o seu pedido, que aí aqui os irmãos estão nos anunciando aqui, e certamente citaremos o seu nome, e estamos orando por você também, tá bom? Eu vou orar a Deus nessa oração, e em seguida o conjunto louva a Deus com 2 hinos, e depois vamos para a palavra. Não irei louvar com o hino da harpa nesse momento, eu irei passar já para o conjunto, que irá louvar a Deus com 2 hinos, aí tem a palavra, e logo em seguida, no final da palavra, o conjunto encerra com mais um hino. Amém? Amado Deus e eterno Pai que está no céu, Senhor, aqui estamos na tua casa, diante da tua presença. Senhor, nós queremos nesse momento te louvar, te bendizer, te exaltar, ó Deus, apresentar diante da tua presença todos esses nomes ao qual eu acabei de citar. Senhor, que tu, pela tua bondade e a tua misericórdia, vá ao encontro de cada um, ó Deus. Ó Pai, ele se encontra enfermo, visita cada um, ó Deus querido e santo, também visita o Marcos. Há uma necessidade de libertação, e na autoridade que há do nome de Cristo, eu repreendo esse espírito maligno na vida deste homem, em nome do Senhor Jesus. Possa sair, ó Deus. Os demais são problema de enfermidade física, Senhor, repreende esse mal, repreende a enfermidade no corpo físico dos teus filhos. Recebe o louvor da tua igreja, recebe o louvor do teu povo. Pai querido, usa o teu filho, presbítero Roger, que logo mais está nos trazendo a palavra. Ó Deus, permanece com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Deus, fazer mais uma rápida oração, e estamos passando para o presbítero Roger. Também nessa oração, queremos apresentar o nosso amado irmão Joselito, esposo da pastora Clarice. Vamos estar orando pelo servo de Deus, Joselito, esposo da pastora Clarice. Vamos estar orando pelo servo de Deus também. E em seguida o presbítero Roger está nos trazendo a palavra da parte do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, já louvamos o teu nome, ó Deus, com hinos de adoração ao teu santo nome, reconhecendo a tua soberania, a tua majestade. E nesse momento, Senhor, queremos orar pelo teu filho, ó Deus, Joselito. Senhor, eu não sei qual que é o problema do teu filho, Senhor, mas tu sabe. E nesse momento, pela tua bondade, a tua misericórdia, visita o teu filho, em nome de Cristo. Deus, seja qual for a causa, entra com a providência. Eu entrego essa causa nas tuas mãos, para a tua glória, em nome de Jesus. Presbítero Roger está com a palavra. Meus irmãos, receba a paz do Senhor. Glória a Deus. Motivo de alegria. Uma vez mais estamos na casa do Senhor. Graças a Deus.
diante de todas essas situações que nós temos vivenciados, temos crido no nome do Senhor. Prove a Deus estarmos aqui nessa noite. Quero louvar ao Senhor por tudo isso, pelo esforço dos irmãos que têm se dedicado aí para que este culto aconteça e que vidas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho do Reino. Sou grato ao Senhor por tudo. Meus irmãos, quero compartilhar com vocês a noite de hoje uma palavra da parte do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo 1, e depois eu quero ler o versículo de número 16, para a nossa breve meditação. Livro de Gênesis, capítulo de número 7, o versículo de número 1 e o versículo de número 16 somente. Glória seja dada ao Senhor. A presença de Deus em nosso meio nessa noite é real. Gênesis 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 16 do mesmo capítulo nos diz: E os que entraram, macho e fêmea, e toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta por fora. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, todos que aqui me escutam no templo e aqueles que estão na sua casa, é sabido por vós que o livro de Gênesis é o livro da origem, do início. É no livro de Gênesis que nós entendemos o propósito da terra ter sido criada por Deus e o homem ter sido colocado como coroa da criação. Nós entendemos que Deus, pelo seu poder infinito, achou por bem criar, trazer à existência a terra e todo ser vivente. Deus criou o homem com um propósito de ter com ele um relacionamento, de ter com ele comunhão. Bem sabemos que Deus deu ao homem toda a condição para que este pudesse viver e viver bem. E Deus deu a ele uma restrição de que eles não poderiam comer da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, pois o dia que assim eles comessem, eles trariam sobre si consequências como a morte física e espiritual. Sabemos que infelizmente em um tempo, a Bíblia revela que o homem comeu do fruto, trouxe sobre ele consequências como a morte espiritual e a morte física, trouxe também a separação de Deus. A comunhão que o homem tinha com Deus antes de pecar era diferente após ter pecado. Mas mesmo assim, Deus não desistiu do homem, prometendo trazer da semente da mulher um redentor, um resgatador. Eu acho lindo porque a Bíblia Sagrada ela tem um plano, em todos os livros nós vemos, às vezes de forma clara, às vezes de forma bem explícita, mas um plano que é revelado a nós quando nós estudamos a Bíblia, é o plano da redenção, é o plano da salvação. Ora, se há um plano de salvação da parte de Deus, é necessário entendermos então que há um perigo eminente, há um plano da parte de Deus arquitetado antes da fundação do mundo de salvação para com o homem. O homem, após ter pecado, quebrou o seu relacionamento com Deus. A Bíblia vai nos revelar que a humanidade cresceu sobre a face da terra e houve um período em que Adão e Eva, ao ter filhos, quando conceberam filhos, tiveram filhos, a história nos diz que um dos seus filhos assassinou
Caim assassinou a Abel por inveja, mas o texto vai nos dizer que Deus sentencia Caim, colocando sobre ele uma marca, devido ter matado seu irmão Abel. Após isso, Caim, ele corre, ele foge errantemente pela terra, distanciando-se da sua família, devido ao crime que ele assim cometeu. Após a morte de Abel, nós entendemos no capítulo 4, se não me foge a memória de Gênesis, passado um tempo, Deus concede outro filho a Adão e Eva. Este filho é chamado de Sete. Após Sete, vem um filho chamado Enos. E aí a Bíblia diz que quando nasce Enos, invoca-se o nome do Senhor. Esse termo invocar-se ao nome do Senhor ensina-nos que houve uma necessidade de clamar a Deus, de buscar a Deus, de ter um relacionamento com Deus. Nós vemos que na descendência de Sete há uma necessidade que estava explícita em buscar de novo um relacionamento com Deus que outrora lá atrás no jardim fora quebrado. A descendência de Sete eu posso aqui colocar para vocês que era uma descendência piedosa, era uma descendência que buscava a Deus, que buscava se relacionar com Deus, buscava todos os dias, de alguma forma, ter contato com Deus, se redimir do seu pecado, se redimir da sua natureza pecaminosa, herdada pelo pecado do seu pai Adão e sua mãe Eva no jardim. Reconheciam que precisavam de Deus, reconhecia que Deus era soberano sobre todos, e eles queriam sim, de fato, ter um relacionamento. Porém, a descendência de Caim foi uma descendência problemática, uma descendência que herdou de Caim um desejo pecaminoso desenfreado. A descendência de Caim era uma descendência que se deixava levar pelos seus desejos carnais, nunca buscava a Deus, sempre vivia amantes do seu prazer. Dentro da terra nós percebemos que houve, durante alguns tempos, alguns anos, alguns séculos talvez, não sei, mas num período de tempo houve na terra, no mínimo 2 grupos de pessoas, uma descendência que provinha de Sete e uma descendência que provinha de Caim. A descendência de Sete era uma descendência que buscava a Deus de todas as formas possíveis. A descendência de Caim vivia de uma forma desregrada, não estava nem aí para Deus, vivia na carnalidade. É interessante que quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos perceber que até o começo do livro, do capítulo de número 6, nós vemos que há uma diferença entre a descendência de Sete e a descendência de Caim, por causa das suas ações, por causa das suas atitudes. E nós vemos que na ótica de Deus, Deus colocava a descendência de Caim como os filhos de Deus, é o termo aqui usado no livro de Gênesis, os filhos de Deus. Aqui remete à descendência de Sete, uma descendência piedosa. É bem verdade que aqui nesse capítulo tem a abertura para várias correntes de pensamento, mas nós que somos pentecostais, nós temos uma linha de raciocínio mais coerente. Nós acreditamos que esse termo filho de Deus está atribuído à descendência de Sete, que buscava comunhão com Deus, buscava servir a Deus. Já aquele termo que é usado para as filhas dos homens, no capítulo 6, nós entendemos que era proveniente da descendência de Caim, homens pecaminosos, homens que não estavam nem aí para a vontade de Deus. Até um certo momento da história, havia separação entre um grupo e outro. Até o momento da história, havia uma separação entre eles. Mas chegou um período que a Bíblia diz que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e as desejaram porque elas eram formosas à vista. O texto diz que eles pegaram elas para si, ou seja, casaram-se com elas. Quando se casaram, houve então uma união entre as duas descendências, a descendência de Sete e a descendência de Caim. E quando houve esta união, nós entendemos então que houve aqui uma mixigenação, ou seja, uma mistura de duas descendências. Houve aqui uma mistura de cultura, o povo de Caim para com o povo de Sete. E quando houve esta mistura, paz nos senhores, mas houve então uma descendência que sobressaiu as suas ações, as suas atitudes. A descendência de Caim sobressaiu, porque a Bíblia vai nos revelar que os homens agora
eram maus. Houve um período em que os homens agora não buscavam mais a Deus, não se redimia dos seus pecados. Houve uma troca de valores. Aqueles que outrora eram chamados como filhos de Deus, porque viviam, buscavam uma vida de comunhão para com Deus, agora se afastaram, abriram mão, não estavam mais vivendo conforme viviam outrora. Então a Bíblia vai nos revelar que houve uma corrupção generalizada na raça humana. Por todos os lados que Deus olhava pela face da terra, Ele via homens praticando a maldade. A violência começou a crescer de forma assustadora. Quando nós falamos de violência, isso nos abre um leque, dá a entender que houve homicídios, houve brigas de casais, de pessoas, todos os lados da sociedade. As pessoas estavam violentas. Eu acredito também que as pessoas agora não buscavam mais a Deus, mas antes viviam de uma forma tão profana, tão promíscua, que não é lícito aqui nem falar. Eu acredito que houve na sociedade uma troca de valores, aonde aquilo que era certo se tornou errado, e o que é errado se tornou certo, aonde a verdade já não era mais falada, agora entrou a mentira, e ela era vendida como verdade. As pessoas estavam vivendo uma vida totalmente desprovida de Deus, mas não foi para este propósito que Deus criou o homem, não foi para este propósito que Deus arquitetou, que Deus criou o homem, sim, para ter com o homem um relacionamento, ter com o homem uma comunhão. O texto vai nos dizer no capítulo de número 6, que Deus então decide destruir a humanidade. Deus decide destruir o homem por causa dos seus caminhos, por causa da sua maldade. Quando Deus então decide destruir o homem para dar a eles o pago por suas ações, pelos seus pecados, o texto vai nos informar que dentro dessa situação, nesta geração que estava vivendo, a Bíblia diz que Deus, aleluia, vê um homem chamado Noé. O capítulo de número 6, versículo 8, se não me foge a memória, diz que Deus vê um homem chamado Noé, um homem que era segundo os olhos de Deus, um homem que achou Deus graça nele, por causa das suas atitudes. Embora a sociedade na época era uma sociedade perversa, havia ainda alguém que permanecia fiel a Deus, havia ainda alguém que buscava ser justo perante Deus. O que eu acho interessante aqui enfatizar nesta noite, que o capítulo de número 6 de Gênesis parece que é um período que nós vivemos, parece o período que nós estamos inseridos, onde a violência tem crescido de forma assustadora. Esses dias eu vi na televisão que por causa da quarentena, a violência dentro dos lares tem aumentado, crianças têm sido violentadas, mulheres têm sido espancadas pelos seus maridos, nós temos visto aí assaltos, nós temos visto aí tantas coisas acontecendo, a maldade tem tomado conta, as pessoas agora querem viver segundo os seus desejos, segundo as suas vontades, o certo para eles agora se tornou, aleluia, errado, e o errado se tornou certo. Querem que leis sejam aprovadas para fazer com que eles possam praticar aquilo que é errado perante os olhos de Deus. Mas nós entendemos que não está perdido. A nossa geração ainda há pessoas, eu acredito sim, eu tenho certeza no que estou afirmando, que ainda há uma geração, ainda há alguém que ainda se posiciona contra essa sociedade, ainda há alguém que procura viver uma vida que agrada a Deus, que procura ser justo perante a Deus, que quer andar na contramão dessa sociedade e deste mundo. Eu acho interessante na Bíblia Sagrada que todos os períodos difíceis que houve na face da terra, por mais caótico que seja, por mais difícil que fora, Deus sempre encontrou na vida de homens um remanescente talvez, ou pequeno grupo de pessoas que se posicionou contra a sua sociedade. Nós vemos aqui na vida de Noé, um homem que era justo perante Deus. Nós vemos também, quando a Bíblia fala de um homem chamado Elias, quando Israel estava vivendo uma grande apostasia, aonde aqueles que serviam ao Senhor, deixaram de servir a Deus, e começaram a se voltar a Baal, começaram a adorar a Baal. A Bíblia diz que somente Elias, na percepção dele, ficou como profeta. Elias estava
desgastado, Elias estava triste, porque pregou, e o povo de Israel não se arrependeu dos seus pecados, ao ponto de Elias dizer: Senhor, eu desejo a morte, eu não sou melhor do que os meus pais. Elias foge para uma caverna. Quando ele chega na caverna, a Bíblia diz que Deus decide se manifestar a ele. Ele diz: Elias, o que faz aqui? Elias diz: Senhor, só eu fiquei como profeta e procuram mal contra mim. Aí Deus diz: Elias, não tem só você como profeta, ainda tem 7.000 que não se prostraram a Baal, ainda tem 7.000 que permanecem fiel a mim. Parece loucura, mas ainda tem gente que acredita em santidade, ainda tem gente que acredita que pecado é pecado, tem gente ainda que acredita que ter uma vida de comunhão com Deus não é viver quadrado para este mundo, mas é ser inteligente, ser esperto, porque sabemos que uma vida que agrada a Deus pode desagradar ao mundo, mas quando nós agradamos a Deus, as consequências que vêm sobre a nossa vida, elas são inumeráveis. Em todo o tempo da história, sempre houve homens dispostos a servir a Deus. Eu lembro que na igreja de Sardes, a Bíblia Sagrada diz que Deus fala para o anjo da igreja: ainda há um remanescente que guardou as suas vestes, não se contaminaram e andarão comigo de branco. Ou seja, até dentro da igreja chegaria um período dificultoso, chegaria um período em que os homens não viveriam conforme deveriam viver. A igreja de Sardes estava vivendo isso, uma aparência de servos, mas ainda tinha um remanescente lá dentro que não vivia conforme o mundo, que não vivia conforme a sociedade que eles estavam inseridos, mas permaneceram com as suas vestes brancas e não estavam contaminados, porque estavam vivendo uma vida conforme a vontade de Deus. Não se engane, querido, a sociedade em que nós estamos vivendo quer nos mudar, a sociedade que nós estamos vivendo quer trocar os valores, a sociedade que nós estamos vivendo quer nos fazer viver uma vida qualquer, mas nós temos uma palavra, nós temos uma orientação da parte de Deus. O santo ainda é santo e o profano ainda é profano. Na nossa geração, se muitos querem viver uma vida qualquer, nós nos posicionamos como servos de Deus, e eu quero acreditar que não somente nós, mas a nossa casa queremos e decidimos viver uma vida com o Senhor. Parece que lembro quando um homem chamado Josué disse: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é posicionamento, isso é postura. Eu vou dizer algo aqui nessa noite. Eu sei que tem muita gente me assistindo pela live ou ainda vai assistir, mas esta quarentena, este período caótico que nós estamos vivendo, tem mostrado quem é quem. Tem gente que já está espanando, tem gente que já deixou a Deus há muito tempo e agora só se revelou, mas tem uma classe de pessoa independente da situação, tem buscado meios e forma de servir a Deus com sua vida, até que o Senhor venha te buscar. Servir a Deus é posição, é posicionamento individual de cada pessoa. Não é se posicionou em servir a Deus. Tem outros textos bíblicos que eu não quero citar aqui, mas há muitos textos na Bíblia de homens que se decidiram em servir a Deus. E qual é a consequência? Benefício. Qual é a consequência? Deus agir a favor. Deus não deixará o justo perecer com o ímpio. Entenda aqui, eu estava vindo para cá e Deus me fez entender algo. Quando Deus olha para a face da terra, Deus não vê os homens como nós vemos. Por exemplo, quando nós olhamos para os homens, nós separamos os homens de rico e pobre. Nós separamos os homens porque são altos ou porque são baixos, ou porque são sábios ou porque são nécios, ignorantes. Nós separamos as pessoas porque elas são brancas ou porque são negras. Mas quando Deus ali olha para a face da terra, Deus não vê isso. O que Deus vê, pregador? Deus vê justo e Deus vê ímpio. Deus vê justo e Deus vê ímpio. É desse tipo de pessoas que Deus nessa noite está observando se nós somos justos ou se nós somos ímpio. Na vida de Noé há um homem aqui que era justo perante Deus, e eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite. Deus não deixará o justo
justo, aleluia, 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 se perder com o ímpio, Deus entrará com juízo sobre a face da terra. Isso é fato, isso é inevitável. Mas para o justo, Deus tem compromisso. Para o justo, Deus tem uma aliança. Perceba que o texto vai nos dizer, no capítulo de número 6, que Deus fala para Noé, vendo que ele era justo. Olha que Deus diz: Noé, contigo faço uma aliança. Em outras palavras, contigo eu tenho um compromisso, contigo eu tenho uma aliança. Ou seja, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma aliança firmada com Deus, e eu acredito que a aliança tem que ter no mínimo duas partes, e essas duas partes precisam fazer a sua parte no acordo. Deus tem compromisso conosco, mas nós precisamos manter o nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso com Deus não se remete, queridos, não está vinculado a quatro paredes. O nosso compromisso com Deus vai além de quatro paredes. O nosso compromisso com Deus vai na nossa sociedade, aonde nós estivermos, nós devemos ter uma aliança com Deus. Alguns compromissos têm sido quebrados ultimamente, porque as pessoas têm consigo que o compromisso com Deus só é durante 2 horas e meia, 1h30 de culto, ou simplesmente dentro de 4 paredes. Ei, o compromisso com Deus vai muito além disso. O compromisso com Deus é em todo momento, em todo instante, em todo local, em toda hora. Noé tinha compromisso com Deus, e Deus fala: Noé, vou eu destruir a humanidade, mas vi em você que você é justo, vi em você um posicionamento diferente. Deus não destruirá o justo juntamente com o ímpio. Lembra da Bíblia? Quando Deus falou para um homem chamado Ló: vou eu destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão disse: Senhor, porventura o Senhor vai destruir o justo juntamente com o ímpio? Aí Deus disse: me diz então, aonde tem algum justo? Senhor, se porventura tiver 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? Mostra para mim onde tem 50 justos, e eu não destruirei a cidade. Senhor, se tiver 40, mostre para mim onde tem os 40. Senhor, se tiver 30, mostre para mim onde tiver os 30, e eu não destruirei a cidade. Senhor, me atrevo mais uma vez como pó e cinza. Se tiver ali 20, mostre para mim. Se tiver ali 10, então mostre-me. Ou seja, Abraão entendeu que Deus jamais iria destruir o justo juntamente com o ímpio, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite: ímpio, se eu fosse você, faz como Isaías disse: deixai o homem mau o seu caminho e converta-se ao Senhor. Por quê? Porque Deus dará o pago a cada um segundo as suas obras. Parece que Deus não está a par da situação, não parece? Vemos uma vida de injustiça, pessoas fazendo coisas e não sendo sentenciadas como deviam, ainda tendo atitudes como escarnecendo de vantagens pelas ações pecaminosas. Mas eu tenho uma palavra de Deus, do juízo de Deus, da justiça de Deus, ninguém escapará. Mas para o justo haverá uma saída. Deus disse para Noé: Noé, vou destruir o homem por causa do seu pecado, mas para ti e a tua família irei poupar. Aí Deus fala para ele: olha, construa uma arca de tamanho colossal. Não vou entrar aqui em detalhes. Noé precisava construir uma arca, e esta arca que ele fosse construir demorou alguns anos, mas ele construiu. Era feita de madeira, e nessa arca Deus disse: quando terminar, entra nela tu e tua família, e entrará também nela animais, um de cada espécie, macho e fêmea. E logo após eu derramarei o meu juízo sobre a terra, o dilúvio, e toda a alma vivente será extirpada. Mas tu ficarás na arca. Noé acredita no plano de Deus. O que eu acho lindo, porque o Antigo Testamento ele faz alusão ao Novo.
Isso que aconteceu lá atrás nos remete, nos faz entender o plano futuro de Deus. Qual é? O dilúvio é uma justiça de Deus. O dilúvio foi uma justiça de Deus sobre a humanidade. Não houve quem pudesse escapar disso. Quem não tivesse na arca não teria como se escapar, não teria como sair dessa situação. Deus derramou o dilúvio, nós entendemos. Foi uma justiça de Deus sobre a terra. Mas a arca providenciou para Noé e a sua família a salvação. Deus arquitetou este plano e revelou a Noé. Entenda uma coisa: Deus tem um plano. Deus tem um plano. O plano dele é o plano de salvação. O plano dele é um plano redentor. Muitas pessoas acham que o plano redentor ou a salvação foi algo arquitetado por Deus, aleluia, como um improviso. Como um improviso, queridos. Deus não trabalha com improviso. Deus trabalha com plano. Deus trabalha com projeto. O plano de salvação já estava arquitetado por Deus. Quando Deus diz para Noé: construa uma arca e dá para ele todas as medidas, Deus já tinha um plano de salvação. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite: Deus dará o pago para toda a humanidade por causa dos seus pecados. Mas Deus tem um plano para a tua casa. Deus tem um plano para a tua vida. E este plano é de salvação. Deus não destruirá o justo juntamente com o ímpio. A Bíblia diz que Noé acreditou no plano, arquitetou a arca. Esta arca tem um simbolismo muito profundo. Esta arca é uma tipologia no Antigo Testamento de Jesus Cristo, porque é o único meio de salvação do homem naquele período contra o dilúvio. O único meio de salvação era a arca. Esta arca representa Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação. Não tem como nós escaparmos da ira de Deus se não for por intermédio de Cristo. Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro disse: não há nenhum outro salvação a não ser em Cristo Jesus. Não há salvação. Não há salvação em homens na terra. Não há salvação na política. Não há salvação no melhor amigo. Não há salvação no estado, no país em que vivemos. Mas há salvação em Cristo Jesus. Há uma saída para nós. Noé acreditou no plano de salvação. Construiu a arca de madeira. A madeira da arca representa a humanidade de Jesus. Há quem diga que dentro da arca tinha 3 divisões. Uma única arca com 3 divisões: para os animais, para os homens e para os alimentos. Há quem acredita que isso representa a triplicidade do ministério de Jesus. Pois Ele é rei, Ele é juiz, Ele é profeta. Há quem acredita que essas 3 divisões na arca representam Deus Trino e Uno: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ambos trabalhando em unidade para que o plano redentor se manifeste. Aleluia! Ao construir a arca, Noé então tinha a orientação de Deus, que a arca era o único meio de salvação, da justiça de Deus. Noé então foi orientado por Deus: entra na arca, ficai na arca, você e a sua família, pois as águas do dilúvio vão se manifestar. O dilúvio é a justiça de Deus. Nós entendemos, querido, na visão pré-tribulacionista que temos, como pentecostais, que estamos já próximo do fim. Nós acreditamos que nós estamos à espera do arrebatamento da igreja. Nós acreditamos que após o arrebatamento, inevitavelmente acontecerá um juízo de Deus sobre a terra. Um período que nós chamamos de grande tribulação. 3 anos e meio de uma falsa paz. 3 anos e meio de uma guerra, como nunca houve na face da terra. Jesus disse que esse período será um período ímpar. Um período como nunca antes a humanidade vivenciou. Eu conversando com alguns amigos esses dias, e nós estamos falando acerca de algumas coisas que aconteceu na história, na terra, na humanidade. A Primeira Guerra Mundial,
a Segunda Guerra, os 6 milhões de judeus que foram assassinados por Adolf Hitler. Tanta coisa que aconteceu na história, que até hoje deixaram marcas, lacunas na sociedade. Mas Jesus vai dizer que para nós que no futuro haverá um período tão tenebroso, como nunca antes ouviu na face na terra, como nunca antes aconteceu. E você está triste com isso? Não, eu me alegro porque eu sei que Deus me prometeu uma salvação antes disso tudo acontecer. Eu sei que o período que nós estamos vivendo é um período difícil. Eu vejo muitos cristãos pasmos, eu vejo muitos cristãos temerosos, com medo do que há de vir, quando na verdade nós não precisamos temer desta forma, mas louvarmos a Deus, pois a sua vinda está se aproximando. Tudo isto é sinal para que nós entendamos que o plano de salvação é real e que Cristo virá nos buscar e nos livrar da justiça, da ira de Deus que será derramada sobre toda a terra, queira você ou não. Deus vai dar o pago à humanidade por seus pecados, por suas ações, mas nós estaremos num esconderijo, nós estaremos aguardados num abrigo seguro, que é Jesus Cristo. Você acredita nisso nesta noite? Nós temos um abrigo, nós temos um escape, nós temos uma saída, nós temos uma esperança que é viva. Nós não tememos, porque Ele nos prometeu, Ele fez uma aliança conosco. Ele disse que não vai nos destruir juntamente com os ímpios, mas disse para nós adentrarmos na arca. Quem é a arca? Jesus. Não somente nós, mas a nossa família. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Deus tem plano de salvação para a tua casa, Deus tem plano de salvação para a tua sociedade, Deus tem plano de salvação para o Brasil, Deus tem plano de salvação para a humanidade. As portas da arca ainda estão abertas. Jesus está chamando quem quiser se arrepender, venha a Cristo, porque Ele é o único Salvador. O nosso socorro não está na política, ainda que tem muitas pessoas bem intencionadas. O nosso socorro não está nas pessoas que têm inteligências extraordinárias. O nosso socorro está em Deus. Noé entendeu isso e ficou na arca. Acredita pelo texto que após Noé entrar na arca, ou após a arca ter sido já arquitetada, construída, levou um período para que o juízo descesse. Um período. Não foi ele terminou a arca e o dilúvio já desceu, não. Houve um período pequeno, curto, talvez aqui segundo o texto nos revela, de 7 dias. E depois vem o juízo. Quando eu olho para este texto, queridos, eu louvo a Deus porque nós vivemos este período. Este período de forma profética, mostrado no capítulo de número 7, no versículo de número 16. Nós entendemos pela luz da Bíblia ou da teologia que há no mínimo 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. A quarta dispensação, patriarcal. A quinta dispensação, dispensação da lei. A sexta dispensação, a dispensação da graça. A sétima dispensação, a dispensação do milênio. E qual é a dispensação que nós vivemos? Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, nem tampouco é a quinta. Nós vivemos na sexta, ou seja, metade do caminho nós já andamos. Nós estamos na dispensação da graça. O que é a dispensação da graça? É um período que Deus tem dado ao homem para se arrepender dos seus pecados. Quando iniciou a dispensação da graça? Quando Jesus Cristo, nosso Salvador, decidiu morrer na cruz do Calvário para levar sobre si, aleluia, os meus, os seus
seus pecados. Iniciou-se a dispensação da graça. E quando ela vai terminar? Pela visão que nós temos na linha pentecostal, a dispensação da graça vai terminar no arrebatamento da igreja e no início da grande tribulação. Aí alguém pode dizer: pregador, essa história aí eu já ouço desde pequenininho, já faz 2000 anos que nós estamos vivendo o período da graça. Pois é, são 2000 anos de misericórdia, são 2000 anos de bondade de Deus, dando ao homem a oportunidade de se arrepender, de deixar o seu caminho mau e aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador. Mas a qualquer momento Ele pode vir buscar a tua igreja. Lembra que Jesus disse que a vinda do Filho do Homem será como no tempo do dilúvio, aleluia, no tempo de Noé, enquanto os homens ainda casavam-se, davam-se em casamento, viviam uma vida qualquer, aleluia, uma vida normal, e de repente, quando eles menos esperavam, aleluia, o dilúvio veio, o juízo veio, aleluia. Assim também será a vinda do Senhor. Tem muita gente, não fique triste com o que eu vou falar, tem gente que está fazendo faculdade, mas talvez não vai conseguir terminar, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer antes. Tem gente que está enrolando há muito tempo no noivado e ainda não decidiu casar, e quando decidir casar, não vai conseguir casar, porque o arrebatamento da igreja vai vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós acreditamos nesta promessa, nós acreditamos nesta promessa, que seremos livres do juízo de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você que está me ouvindo nessa live aí hoje, eu sei que tem muito cristão que está torcendo para que não aconteça tão breve a vinda de Cristo, mas o que Ele prometeu vai acontecer, querendo você ou não. Devemos estar preparados. Nunca vi uma igreja no último século tão apegada com as coisas da terra, desejando tão as coisas terrenas, que se esqueceu da maior promessa que temos, que é o céu. A maior promessa que temos de viver uma vida com Deus na eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. A única forma de sairmos daqui e entrarmos na eternidade é por intermédio de Cristo, a nossa arca, o nosso meio de salvação. Jesus mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus mesmo disse: aquele que há de entrar por mim salvar-se-á. O desejo de Deus, queridos, não é que toda alma se perca, mas o desejo de Deus é que toda alma se salve. Queridos, ouve essa mensagem simples nessa noite. Você que está na tua casa, você que está no teu trabalho, você que está viajando ou no seu automóvel, escute uma coisa que eu vou te dizer: Jesus está voltando. Pare com essa brincadeira, pare com essa palhaçada de viver uma vida dupla. Abre mão da fornicação, do pecado, da prostituição e se entrega a Jesus. Converta-se dos caminhos errados e tortos e viva uma vida com Deus, porque o maior desejo dele é te salvar. Jesus quer te salvar. Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer na destruição do ímpio, mas o homem tem vivido uma vida desprovida de Deus. Mas o plano redentor está de pé, a porta está aberta. Nós estamos no período da graça. Aceite a Cristo como teu Salvador. Talvez tem pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite que viveram uma vida, uma adolescência na casa de Deus, mas se distanciaram por algum motivo. Mas que esse motivo não seja determinante para a tua vida. Se arrependa, volte, busque o Senhor. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. A Bíblia diz que a família de Noé entrou na arca, e o dilúvio veio sobre a terra, a justiça de Deus. E o próprio Deus encarregou-se, versículo 16, de fechar a porta. A porta ainda está aberta. Lembra no capítulo 25 de Mateus, quando fala das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, comparando o reino dos céus? 10 delas, ou melhor, tinham azeite, e outras 10 não tinham. Quando o noivo chegou, as que tinham o azeite entraram, as que não tinham não conseguiram entrar e foram buscar. Quando elas voltaram, o texto diz que a porta
estava fechada. A porta ainda está aberta. Busque a Deus. Prepare-se, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. O juízo de Deus vai se manifestar. Mas há uma saída para nós. Há um abrigo seguro que é Jesus Cristo. E Ele vai nos livrar do mal que sobrevirá sobre toda a terra. Deus abençoe. Estamos encerrando mais um culto, mais uma live para a glória do nome de Jesus. Como a palavra de Deus nos orientou nesta noite, a porta da arca ainda está aberta. Jesus ainda continua com os braços abertos para que você possa entrar, possa aceitar a Ele como Salvador. Essa é a palavra que Deus nos trouxe através do presbítero Roger nessa noite. A porta da arca ainda está aberta. Enquanto a igreja não for arrebatada, ela permanece aberta. Você que ouviu a palavra, tome suas decisões, aceite a Cristo, retorne, volte para a casa de Deus, se é que um dia você já esteve nela. Amém? Deus abençoe a todos que nos acompanham pelas redes sociais. E estamos encerrando e orando pelos os irmãos que aqui estacionamos aqui no painel, né? Rose, que está internada, a irmã Irã, a irmã Lourdes, o pastor João e a sua esposa e família, o Ismael Júnior, Marília e o seu esposo, e também o Marcos, e também o Joselito, esposo da pastora Clarice. Estamos orando por essas pessoas e também pelo encerramento desse trabalho. A porta da arca ainda está aberta, meu irmão. Essa é a palavra que Deus te orienta nessa noite, para tu não ficar de fora do plano, do projeto e da salvação de Deus. Amado Deus e eterno Pai, eu te louvo por cada louvor que eu ouvi nessa noite, e a palavra que tu deu para o teu filho presbítero Roger. Continua nos abençoando, abençoa e visita, guarda, cura a cada nome que aqui se encontra no painel em pedido de oração. Pai querido, Pai santo, Pai eterno, essa igreja depende de ti. Continua nos ouvindo, para que vidas possamos alcançar ao teu reino com a tua palavra, em nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.